noite, queridos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Todo mundo já conhece a casa, já sabe os trabalhos que a gente tem. Qualquer coisa no nosso mural também tem os recadinhos, tá? A gente só quer agradecer as pessoas que estão nos ajudando, referente à cesta básica. A gente começa agora em agosto uma nova turma, são 85 cestas, né? Que tem as pessoas que a gente ainda dá. Então, quem puder nos ajudar. Mas o básico é o leite em pó, né, o óleo, o açúcar e o sal. E o feijão, tá? Arroz a gente ainda tem. Então a gente agradece quem puder cooperar, tá bom? E na sexta-feira também o nosso trabalho para dependência química. Quem quiser vir assistir a palestra e quem conhecer alguém pode trazer também, tá bom? Então vamos fechar nossos olhinhos por alguns instantes. Vamos agradecendo a Deus nesse instante pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa mais uma vez, pelos amigos que nos recepcionam, que nos envolvem, que nos abraçam com todo carinho. E nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, de estarmos aqui, de termos amigos queridos e de podermos estar nessa doutrina que nos acrescenta, que nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Que possamos mais uma vez ouvir, aprender e refletir em tudo aquilo que nós vamos estudar hoje juntos. Então, que a paz do Mestre esteja conosco, nos envolvendo, que amigos amorosos nos ajudem no tratamento enquanto estamos assistindo a palestra e que tudo aquilo que for falado possa nos ajudar. E assim, queridos, nós vamos juntos agradecer ao Pai por estarmos recebendo, mais uma vez, as dádivas da vida e o aprendizado. Que Jesus esteja nos nossos corações. Nós vamos receber o Sérgio, querido companheiro que faz palestra aos domingos, que vai nos presentear hoje. O livro é Todos Precisam de Paz na Alma, e sobre ofensas e vinganças. Quer dizer, nós não temos, né, mais nada disso, mas é bom para a gente ouvir. Seja feliz, querido. Muito boa noite a todos aqui presentes. O tema vai falar sobre ofensas e a vingança. Se fosse só sobre as ofensas, a gente ia discorrer sobre o perdão, só sobre o perdão. Mas a vingança, ela bate de frente com o perdão, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, uma facilidade também muito grande de aceitar o tapinha nas costas. Olha, você está bem hoje. Nossa, a gente gosta disso. Qualquer lugar que a gente vá, quando a gente é bem recebido, quando a gente faz um bom trabalho, quando nós estamos com uma roupa que chama atenção e alguém repara, qualquer coisa que nos chame atenção para nossa própria visão pessoal, atinge o ego. Nós nos sentimos bem. Com a mesma facilidade que também nos sentimos mal quando o oposto acontece. Da mesma forma, quando nós nos sentimos aveludados, bem, nossa, hoje você está bem. Se alguém, em algum minuto depois, na mesma hora, em qualquer momento, falar algo negativo a nosso respeito, do mesmo jeito que a gente está empolado, a gente tende também a se irritar. Nosso sentimento, ele flutua de acordo com a nossa própria situação. Os orientais, eles têm uma visão interessante sobre a questão de evolução do espírito. Nós, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que estamos todos na caminhada. Jesus incentivava-nos quando falava perdoar, 7 vezes 77, 7 sendo o número perfeito, ou seja, infinitamente a gente deveria perdoar. Isso era claro para eles. Aqui a gente tem que ficar traduzindo 7 vezes 77, porque nem todo mundo entende isso. Mas lá, os orientais, os budistas principalmente, eles têm uma visão interessante. Eles dizem que quando o ser humano consegue perdoar alguém que ele conhece, ele já está se santificando. Quando ele consegue perdoar inimigo, ele já está quase santo, porque você consegue já superar aquelas situações interiores que a gente muitas vezes tem dificuldade de controlar. E é gozado porque toda vez que a gente tem essas dificuldades dos humores, a gente deveria aproveitar esses momentos para se auto-observar. Aí está o momento da transformação. A gente tem várias chances durante a vida de se transformar.
Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente faz o Evangelho no lar, quando a gente vê uma palestra, fica tudo no âmbito intelectual. É bonito, a gente vê, entende. É igual o André Luiz no Nosso Lar. Intelectualmente ele conhece bem, ele escreve bem sobre aquelas linhas, sobre o ensinamento. Quem viu o filme ou leu o livro vai entender que no âmbito intelectual é bom, mas precisa pôr à prova. Em algum momento, todo aquele conhecimento que ele adquiriu no mundo espiritual vai ter que vir aqui à prova. Então, não basta manter no nível intelectual. A gente lê um bom livro, lê o Evangelho, conhece as questões, mas na hora de pôr em prática é no momento da gente se observar. Quando não estamos bem, quando alguma coisa não desce bem, alguém fez alguma coisa que a gente não esperava e a gente começa a sentir certos humores. Tendemos a ir atrás da pessoa, tendemos a menosprezar a pessoa. Podemos fazer várias coisas, mas a última coisa que a gente faz nesse momento é se observar. E esse era o momento da transformação. Alguém me fez algo que não me faz sentir bem. Autoobservação. Volta os olhos para nós. Não que a gente tenha, que a gente não está dizendo, e nem a doutrina espírita jamais vai correr esse risco de falar que a gente tem que deixar todo mundo fazer o que quiser com a gente. Nunca. Jamais. A gente está na vida, a gente tem que participar da vida. Mas nos momentos em que acontecerem coisas desse tipo, ou seja, alguém falou mal, ou falou uma inverdade sobre nós, ou nos atacou de forma que a gente não esperava, alguma coisa aconteceu. Nesse momento a gente tem que também, obviamente, não no momento, mas depois, em algum momento a gente tem que começar a se observar. Como é que a gente se sente com aquilo? Por que que... Obrigado, hein? Alô? Por que que nós, muitas vezes, ficamos com aquilo engasgado? O filósofo Cortella, ele diz o seguinte, que tem uma frase que os brasileiros falam, né? E que eles ficam assustados, né? É uma frase comum quando as pessoas estão com raiva. É muito comum no Brasil a gente ouvir a seguinte frase: eu vou acabar com a sua raça. Alguém já ouviu isso? Interessante, porque quando o pessoal traduz, eles ficam assustados. Nossa, acabar com a raça, acabar com a história de vida da pessoa. Ou seja, vai acabar com ele e com a família inteira. Acabar com a raça é acabar com toda a geração. E a gente muitas vezes ouve e fala isso sem pensar na consequência. É forte isso. Ou seja, muitos de nós trazem ainda traços muito fortes. E é instintivo isso. A autopreservação, obviamente, faz com que a gente se proteja. Mas a evolução espiritual faz com que a gente também não queira dar o troco. A gente querer fazer com que na pessoa aquilo que nos fizeram. Em algum momento, no caminho da evolução, a gente tem que pensar o seguinte: existe justiça. Se a gente acredita nisso, muitas vezes é difícil a gente temperar isso no momento da dificuldade, não é? Do sentimento, do momento que acontece isso. Mas se existe justiça divina, e ela existe, quando acontece alguma coisa na nossa vida, e aí vem a questão da autoobservação. O que está mudando em mim? Por que eu preciso entender esse momento? Por quê? Quando acontece com a gente, vai acontecer no momento, se a gente olhar num todo, em que, naquele momento para nós assim, injusto porque a gente está numa vida em que a gente não entende esse processo. Mas se a gente pudesse ver, ter o olho espiritual para poder entender isso em processos passados, vamos ver que está dentro da justiça. Mas a gente não tem como entender. Se a gente não tem como entender, então tem que se observar e superar. Procurar superar isso, não engolir. Porque também, uma coisa que a gente tem que entender é sentimentos, situações do corpo material, a gente não muda com a vontade só. Oh, não tenho mais receio, não tenho mais medo, a partir de amanhã eu perdoei. Isso não existe. Isso não existe. A gente pode chegar aqui e falar sobre o perdão e sobre não ter angústia, mas isso é algo muito pessoal. É por isso que é comum, e a gente vai ver o Evangelho, várias lições falando sobre isso, que a verdadeira transformação não aparece. A verdadeira transformação humana é de cunho pessoal. Quando a gente começa a se transformar, ninguém vai perceber aquela angústia que a gente está superando, aquele momento decisivo em que eu estou me modificando, não aparece para ninguém. Não é aquela transformação de, eu sou bonzinho, estou fazendo bem, estou levando cobertor, estou dando sopa. Não que não seja para fazer isso, apenas para dizer a diferença que existe.
A verdadeira transformação é pessoal. A transformação é íntima. É o grande momento em que a gente passa por essa mudança de aceitação, de perceber que ali está o momento de se observar, entender o que acontece com a gente, tentar entender naquele momento que nada no mundo acontece por acaso. Podemos passar por situações complicadas, e a gente vai ver casos, vou citar um caso muito famoso que todo mundo conhece, de uma situação complicadíssima. E aí? A gente percebe que algumas pessoas conseguem entender, mas também é um momento espiritual da pessoa, ou daquele ser que naquele momento estava iluminado. Não é o caso da maioria de nós, que ainda tá no momento de transformação. Mas uma coisa é certa, enquanto a gente não tiver o comprometimento com a mudança, o que é se comprometer com a mudança? Não é esperar acontecer, é ter realmente o real desejo de mudar. Quando acontecer, e muitas vezes vai acontecer de alguém fazer alguma coisa que a gente não espera, ali é o momento de a gente testar e se observar. E começar realmente a ter o comprometimento de não guardar isso, de não trazer isso para a nossa vida. O nosso cérebro é um campo de energia. Os cientistas eles dizem que o cérebro é a matéria mais sutil que existe no planeta. E é mesmo, o cérebro ele é muito sutil, é uma matéria muito rarefeita. É por isso que o espírito e o corpo se condensam no cérebro material. Porque é o único lugar em que consegue haver essa troca, por causa dessa materialidade do nosso cérebro. E esse cérebro nosso, ele trabalha baseado em energia e pensamento. Então vamos pensar o seguinte, tudo que eu passo, tudo que eu quero na minha vida, está condensado no meu cérebro. Se eu tenho desejos, objetivos, isso se transforma em foco para eu conseguir atingir meus objetivos. O problema é que toda vez que eu tenho uma preocupação, um ranço, uma raiva, um ódio, alguma coisa que eu não engoli, alguém falou mal de mim, eu estou guardando isso. São focos de energia que estão sendo trabalhados no meu cérebro, estão sendo armazenados. Então tenta imaginar o seguinte, nosso cérebro é um grande computador, com muita memória. Agora começa a colocar um monte de programa nele, um monte. Uma raivinha, um ódio, alguma coisa que eu não consigo engolir, várias coisas que eu tenho dificuldade de modificar. Esses programas, eles continuam no cérebro, mesmo que não seja ativo, ou seja, alguma coisa que eu estou lembrando constantemente dele, eles continuam lá. O que vai acontecer em algum momento é que eu vou ter pouco espaço de memória realmente para fazer coisas produtivas. Então a pessoa começa a não conseguir atingir objetivos, não consegue andar mais na vida, começa a ter várias dificuldades naturais, porque o cérebro dela está atolado de coisas inúteis. Quando a gente fala de coisas inúteis, são coisas que a gente acha útil. A gente vai acumulando sentimentos, ressentimentos no cérebro e não percebe durante a vida. E o que acontece com isso? Todo esse montante de energia que vai sendo acumulado no cérebro durante anos vai se transformando em sentimentos. Então, as pessoas quando vão envelhecendo, vão ficando ranzinzas, não é porque envelhece se fica ranzinza, é porque se envelhece se acumula tanto pensamento ali, que aquilo se transforma em sentimento. Aí a pessoa se torna ranzinza. Ela está ficando velha, ela está ficando mais dura. Não é, é porque não está trabalhando, não está se transformando, não está aproveitando a bênção da vida para se livrar desses problemas, para se tornar uma pessoa melhor. Ao contrário, está acumulando. Então vai se acumulando sentimento, vai se acumulando pensamento, vai se acumulando tanta coisa durante a vida que chega um determinado momento em que a gente mal tem espaço mental para poder crescer e evoluir. Teve uma palestra interessante de um médico, médico espírita, ele estava dizendo exatamente, ele estava comentando que no mundo espiritual eles faziam pesquisa e perguntavam muito para os espíritos a relação do espírito dos homens na evolução. Falou, o que acontece com a maioria dos homens? Por que essa tanta dificuldade na evolução? Os espíritos falam que a gente acumula tanto sentimento negativo durante a nossa vida, que em algumas fases, em algum período da vida, às vezes é melhor até desencarnar. Porque senão ele vai continuar acumulando tantos outros problemas, que a vida espiritual dele se torna pior. De tanto que a pessoa vai acumulando e acumulando e acumulando sentimentos. Enquanto nós deveríamos ter a postura contrária, crescer, evoluir, nos transformar no caminho, não acumular no caminho sentimentos, revoltas.
e coisas desse tipo. Interessante nós vermos isso estampado hoje no mundo da internet, né? O que as pessoas chamam de haters, as pessoas com tanta raiva interior que começam a colocar isso para fora, nas páginas, nos jornais, no Zap, em tudo mais, colocam para fora aquilo que já está dentro dela. Então são sentimentos que as pessoas nós devemos trabalhar isso para suplantar isso e não ficar procurando situações ou coisas ou pessoas para poder pôr para fora aquilo que eu não consigo armazenar dentro de mim. Então são sentimentos que a gente precisa realmente transformar, transmutar. Essa que seria a questão. Nosso objetivo maior realmente é entender quando passamos por uma dificuldade em que alguém faz algo que a gente não queira. Tem duas coisas básicas que acontecem. Um é a desculpa. Outro é superar e perdoar. A desculpa é aquele sentimento que a gente não perdoa, mas a gente finge que perdoa. Tá bom, mas não aparece na minha frente. A gente desculpou, mas não quer ver a pessoa nem pintada de ouro. Ou tem aquele religioso, não, eu perdoo, mas Deus, você vai ver. Ou seja, a pessoa não está preocupada com perdão, né? Na verdade, ela vai lá na frente, ela vai se ver com Deus, não é comigo. E na verdade, a gente tem que entender que, como foi falado aqui, como a transformação é de fórum íntimo, algumas pessoas confundem, né? Perdoar com situações de reconciliação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, eu perdoei, mas eu vou morar junto? Se é um marido, se é esposa, se é um amigo? Não precisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perdão é de fórum íntimo. Reconciliar é uma opção. Tanto é que tem pessoas que não perdoam, desculpam e voltam a morar junto. Tem pessoas que perdoam e se reconciliam. E tem gente que perdoam e continuam morando separados. Ou a amizade não volta, volta ou não volta. O perdão não tem nada a ver com isso. O perdão é uma coisa pessoal. É óbvio que se a pessoa consegue perdoar e ainda consegue vir a conversar e conviver com a pessoa, é superior. A pessoa realmente consegue suplantar isso. Mas o perdão é algo que a pessoa precisa trabalhar dentro dela. Se ela consegue superar isso, o menor dos problemas é realmente se reconciliar. Seria o menor dos problemas. Agora, por que a grande maioria de nós tem dificuldades quando alguém faz alguma coisa que a gente não espera, né? Porque a gente coloca tanta expectativa no filho, no amigo, no marido. A gente espera que a pessoa corresponda àquilo. Nós colocamos a nossa condição. A expectativa é nossa, não é dela. E a expectativa a gente vai colocando. Quando a pessoa falha naquela expectativa, a gente desmorona. Então, muitas vezes vem sentimento de angústia, ou de raiva, ou de, eu não esperava isso dele, eu não esperava isso dela. Eu nunca esperei, mas eu não esperava. A pessoa tem seus limites. Então, a gente não tem que esperar ou dar condições, entender que a gente tem que ver a pessoa como realmente ela é. É uma dificuldade que a gente tem, muito grande, porque não importa quem seja, a gente acaba de conhecer a pessoa, a gente já gera expectativa sobre a amizade nova, sobre tudo que a pessoa apresenta. E, na verdade, nós somos seres humanos falhos. Por isso que justiça com as próprias mãos é um erro. Não existe justiça se está sendo cometido com as próprias mãos. Não tem isso. Não existe. Existe uma justiça do homem, existe uma justiça divina que vai ser feita, e a gente não tem nada com isso, mas a justiça do homem existe justamente para prever condições em que a pessoa não precisa sair do seu próprio jugo para poder resolver o problema. Agora, quando a gente passa pelo caminho de começar a se observar, de se transformar, a gente começa a entender melhor esse processo. A gente não está dizendo aqui que basta me observar que aquilo que a pessoa fez vai depender muito de cada um. Toda vez em que nós guardamos para nós uma angústia de algo que alguém fez, a gente está guardando uma lembrança para o resto da vida. Então, eu não esqueço aquilo que ele ou ela fez. Não, isso vai ficar... A gente está guardando um sentimento que vai fazer muito mais mal para nós do que para a pessoa. Isso porque a gente está encarnado. Então vamos pensar que encarnado a gente tem que trabalhar, comer, tem que se vestir, tem que fazer um monte de outras coisas e ainda guarda o sentimento, né? Vai guardando lá o sentimento. Imagina se a gente desencarna, a gente não precisa trabalhar, não precisa comer, não precisa... Só sobra o quê?
O sentimento. Aí nasce o quê? Um obsessor, uma obsessora. Porque a gente não tem mais nada para fazer. Então vamos resolver esse problema, porque só sobrou isso. Porque os sentimentos de elevação não ficaram. Porque a gente ficou. O que sobra? Sobra aquilo que a gente alimenta. E o que a gente está alimentando durante a vida? Por mais que a gente trabalhe e faça outras coisas, se a gente tem alguma angústia lá, essa angústia ela tende a ser alimentada pelo próprio sentimento. Então a gente não perdoa porque a gente não quer esquecer. E às vezes, muitas vezes, aquele espírito, aquele ser já está em outra, já evoluiu, já cresceu. E a gente ainda está preso numa situação que aconteceu lá no passado ou aconteceu agora. Muitas das vezes, esses sentimentos nascem muitas vezes por causa da a pessoa, aquele espírito que está envolvido no nosso ressentimento, não tem a preparação espiritual necessária para aquilo. Mas a gente esperava que tivesse. E quando ele erra ou ela erra, a gente espera que ele pague por isso. É o tal do agora eu quero ver, eu quero que você realmente pague pelo que você fez. Porque a gente tem a expectativa ou de uma coisa boa e depois a gente tem a expectativa de que ela pague por aquilo. Continua sendo expectativa, sempre nossa. Então, por isso, da autoobservação, entrar dentro de nós mesmos e entendermos por que dói tanto quando situações dessa acontecem. E outra, se temos uma angústia que já estamos acompanhando há algum tempo, a gente tem que se preocupar com isso. Por quê? Por que isso ainda não foi, a gente não trabalhou isso? Ou será que a gente em algum momento trabalhou isso também, né? Muitas vezes a gente está carregando sentimentos, e esses sentimentos lá estão sendo escondidos pela atividade diária. Né? Então, o caso que o Divaldo Franco, quando apareceu uma notícia dele num jornal, e ele leu e se ressentiu, mas ele é espírita, eu esqueci, desculpou. Alguns anos depois ele ficou doente, angina. Ah, mas essa doença, perguntou para a Joana de Ângelo, mas o que é a falta de perdão, né, Divaldo? Mas perdão, meu irmão, nem. Você ligou sim, mas você fez de conta de que não ligou. Ele conta essa história das palestras, né? Dizendo que a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de perdoar, ela vai de encontro ao nosso ego. A gente se sente, muitas vezes, superior àquilo. Mas aquilo lá não foi trabalhado. Então aquilo vai crescendo. Em algum momento chega às alturas de se tornar congênito. O corpo espelha aquilo que a gente não trabalhou. É natural. E aí o corpo se torna uma doença ou alguma coisa parecida, e a gente não entende por quê. É porque a gente não foi lá atrás trabalhar aquilo no início, para que aquilo não se transformasse muitas vezes em algo pior. Mas a gente vai percebendo, então, que tudo tem a ver com a nossa própria condição. A gente está no caminho, na vida, sempre com o objetivo de se auto-observar. Em tudo que acontece. Aconteceu alguma coisa, a gente tem que olhar para dentro de nós, mas por que eu estou sentindo isso? E por que com tanta força? Por que isso está me fazendo tão mal? Essas questões precisam ser trabalhadas constantemente por nós, para que a gente possa se entender e se transformar. Enquanto a gente jogar isso para fora, procurar culpado sempre para a nossa situação interior, a gente nunca vai ter tempo de se observar. E perceber que essas mudanças, muitas vezes, são despertadores da nossa própria conduta. Qual a outra maneira de despertar em nós essa nossa ira interior, essa raiva, essas angústias, se não fosse o caso de acontecer esse problema com essa ou aquela pessoa? Muitas vezes esse problema é o despertador, porque o problema já estava em nós. Então aconteceu e iria acontecer em algum momento com fulano ou com fulana, mas poderia acontecer em qualquer outra fase da nossa vida. Por quê? Para pôr para fora. Aí a gente observa, opa, eu preciso trabalhar isso. Então esses despertadores também servem para a autoobservação, para a nossa mudança espiritual. Porque é muito fácil nós trabalharmos coisas que a gente já superou. Eu não minto mais, não, já não tenho dificuldades disso, daquilo. Mas aquelas dificuldades que a gente não consegue nem olhar, porque a gente nem sabe que tem, essas são mais difíceis. E essas vão acontecer justamente quando a gente menos esperar, porque elas vêm à tona na forma de sentimento. Aí a gente tem que observar. Esse é o grande salto na evolução, como ter o tempo necessário para a gente conseguir perceber isso. Há alguns anos atrás, a gente soube do Nelson Mandela. Ele ficou preso 27 anos, né? Depois de 27 anos preso, ele só saía da cela dele para ser julgado e também
batiam nele. Então foram 27 anos num cubículo ali. Aí teve o apartheid, ele foi solto, se tornou presidente. E depois que ele se tornou presidente, ele resolveu fazer um jantar. E aí as pessoas, você vai convidar o cônsul, o presidente? Falou, não, eu vou convidar os meus 2 carcereiros. Essa história é conhecida, né? E ele convidou os 2 carcereiros dele, e aí perguntaram para ele, mas, Nelson, por que a tua primeira atitude é chamar os caras que judiaram você por todos esses anos? É para mostrar para eles que eu sou um ser humano, porque eles me viam lá como algo menos que um ser humano. Então tinha que mostrar para eles que eu era um ser humano igual a eles. E foi nesse momento que ele... Quando a gente vê uma notícia dessa, né, a gente começa a pensar, leva para a nossa própria condição, né? O que cada um de nós faria depois de ficar tantos anos presos, injustiçados, e depois sair e ter oportunidade de fazer alguma coisa com aqueles carcereiros? Será que a gente os convidaria para jantar? Eu não sei, eu me pego pensando nisso. Eu preciso melhorar muito. Porque essa condição é de trabalho íntimo. A gente precisa realmente ter essa visão. É interessante porque os americanos eles pesquisam tudo. E uma faculdade lá, que eu não me lembro o nome agora, eles tiveram a oportunidade de pesquisar os sintomas da vingança. Aí o que aconteceu? Eles pegaram lá um grupo de pessoas, lá várias pessoas, e foram pesquisar para ver alguns que tinham passado por um problema e se vingaram. Aí teve lá um grupo de uma empresa que se juntou e fizeram um bolão para ganhar num jogo lá. E ganharam, só que o que aconteceu? Algumas pessoas lá enganaram todo mundo e pegaram mais dinheiro do que devia. No meio da distribuição, eles realmente enganaram uns aos outros e pegaram lá bolado, os outros ficaram com pouco dinheiro. E aí foi quando essa faculdade conseguiu chamar algumas pessoas para primeiro pesquisar o que eles sentiam. Primeiro que a grande parte deles queriam se vingar. Primeiro ponto, queria se vingar. Passaram algum tempo, eles continuaram pesquisando e viram que um grupo conseguiu retalhar, dar o troco, se vingar. E aí foram perguntar para esse grupo que se vingou, mas você se sente melhor depois que você se vingou? Eles, não me sinto. Mas é interessante, olha como o cérebro da gente pega a peça, né? Aí eles falaram, mas eu acho, quer dizer, ele não sabe, eu acho que eu estaria pior se eu não tivesse me vingado. Olha o sentimento da pessoa, né? Aí foram entrevistar as pessoas que também passaram eram do mesmo grupo, mas não se vingaram. Falaram para eles, e aí vocês? O que vocês sentem? Eles falaram, olha, eu não sei, eu não me vinguei, eu não tive tempo, eu não pensei nisso tal, mas eu gostaria. Então as pessoas, nenhum deles pensaram em perdoar, né, na verdade, nenhum deles. Eles gostariam, mas não deu certo. O que é interessante na pesquisa é que passaram alguns anos e eles foram pegar essas pessoas. E foram pesquisar a vida delas, né? As pessoas que se vingaram e tal, todas elas, ou a grande maioria, eu não lembro bem da pesquisa, mas a grande maioria delas estavam com problemas ou emocionais ou financeiros complicados. Aqueles que se vingaram. E foram pesquisar aquele montante de pessoas que não tinham se vingado. E eles estavam com uma vida muito mais feliz e equilibrada. O pessoal da pesquisa falou, pode ser coincidência, mas é muita coincidência os grupos tão distintos estarem vivendo dessa forma. E eles perceberam que, e isso chamou a atenção deles, aqueles que se vingaram ainda guardavam rancor. E aqueles que não tinham se vingado, e apesar na época eles terem o interesse, mas não terem se vingado, já tinham esquecido. O que mostra, no final das contas, é que quando a gente guarda aquele rancor, aquela raiva, aquilo lá, ele vai crescer de tal monte que vai realmente se transformar em um problema na nossa vida. Em todos os sentidos, financeiro, emocional. Eu lembro, alguns anos atrás, muitos de vocês vão lembrar, daquele senhor que teve o filho assassinado. Ele foi no Carandiru, conversou com o assassino. E, né, numa época eu estava num encontro espírita, não sei onde eu estava lá, e a mulher estava justamente falando desse caso, e ela falou, vocês perceberam que ele perdoou, né? E todo mundo, mas perdoou mesmo, a gente tem essa coisa, mas perdoou, será? Né? Ele falou, foi lá, tal, mas não sei. Daí ela falou, perdoou sim. E como é que, e perguntaram para essa senhora, mas como é que você tem tanta certeza? Ele falou, você percebeu que ele não ficou doente depois que o filho morreu, que ele estava bem? A pessoa quando não perdoa não fica bem. Ele estava muito bem.
E ele falou, isso é a mostra maior. Ele realmente havia perdoado. Né? Porque quando a gente não perdoa, a gente arrasta isso. Né? E essa mulher ela comentou, isso eu não sei, eu só ouvi que a pessoa quando não perdoa, os sintomas são físicos. Né? A pessoa emagrece demais, engorda demais, alguma coisa acontece. Mas aí a teoria dela não vai entrar em questão. Apenas entendendo que quando perdoa, o corpo responde por si. A gente tem a extensão é nosso próprio corpo, a gente percebe isso, então, em nós mesmos. E trazendo de novo a lembrança dos orientais, vamos lembrar, né? Perdoar é um ato divino, mostra que a gente consegue superar, mostra que o espírito realmente cresceu. Quando a gente consegue perdoar alguém que fez um grande mal, a gente realmente está no processo de evolução. E a gente realmente está no processo de estar melhor. Essa é a grande condição. O planeta Terra é uma ótima escola. A gente vai ter condições de experimentar aquilo que a gente fala constantemente, a todo momento. Né? Eu mesmo posso estar falando aqui, sair na esquina, bater no meu carro, e aí? O que eu vou fazer nessa hora? Essa é a prática. A prática vai acontecer no momento que a gente está na via pública, no trânsito, em qualquer outro lugar. E a teoria ela é só teoria. É igual ao mundo espiritual. A gente treina, depois vem para cá. Aqui é a prática. No mundo material, a gente vai pôr à prova esses momentos. Mas a prova é interessante porque quando a gente consegue realmente entender esses processos, a gente não sofre tanto. A gente deixa de sofrer. Por que a gente sofre tanto? Porque a gente acha que a gente é vítima, a gente acha que a gente não merece, e todos esses processos já no sofrimento interior. Quando a gente está fora desse tipo de sentimento, a gente deixa de sofrer tanto. A gente começa a entender o processo. E se entender. Porque é o mais difícil, lá Sócrates falava, né, estava lá no muro de Delfos, conhece-te a ti mesmo, é o tal da autoobservação. Enquanto a gente não parar para se autoobservar em tudo que a gente sente, a gente não vai se transformar. Essa é a grande lição, creio que, do tema de hoje. Se autoobservar. Entender os processos emocionais por que a gente passa, e no momento em que a gente vai passando por esses processos emocionais, a gente se observar para poder gerar transformação. Enquanto a gente não parar para perceber isso, a gente vai sempre olhar para fora. Só para terminar, tem uma frase interessante que eu gosto do Jung, Carl Gustav Jung, ele fala o seguinte, né? Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Muita paz a todos. Silvio. Você viu, né? Ele repassou o tema, falou, agora eu vou. Bem elucidativa, mas se alguém tiver alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, é um momento, viu, gente? A gente tem tempo hoje. Isso aí. Tá você dentro. É. Alguém? Não, todo mundo sabe entender. Pessoal da terça-feira, gente, vocês têm que ser mais... Todo mundo perdoa nós. É. Nada jurídico. Deixa eu jogar. Nada jurídico. É. Nada jurídico, hein? Ah, sim, pode falar. Eu assisti um filme chamado Invictus, que fala a biografia um pouco do Nelson Mandela. Você falou em perdão, eu achei muito interessante no filme o seguinte: ele está voltando, na verdade, ele vai assumir como presidente, ele está montando a guarda de elite dele. Todos achavam que ele ia montar apenas com profissionais negros. Aí, ele, na verdade, tem outros membros brancos, e aí ele chama eles para compor essa guarda de elite. Aí começa a haver uma divergência entre os guardas, que seriam a tropa dos negros, com esses brancos. Aí o capitão, ele vai conversar com ele: poxa, os caras te perseguiram a vida inteira e você vai dar oportunidade para eles trabalharem com a gente? Ele fala para ele o seguinte: daqui em diante nós heremos essa história. Eu preciso reunificar o país. Então, o que eu passei já foi. Então, para que eu possa ter o controle sobre o país, seja branco ou negro, é que vai trabalhar comigo. É muito nisso que você está falando. Ele ficou 27 anos preso, e a presença dele em fazer isso é algo extremamente a mostra do que é o perdão. Exatamente. O filme que fala, é uma competição de rugby,
mencionando claramente, eu sofri, mas daqui em diante eu terei isso. Então nós temos que zerar essa situação. Que é muito do que você colocou agora. Ó, para os internautas, eu não vou entrar em detalhes, mas assistam Invictus, tá? Vamos ver aqui. O filme. Será que a... Acho que ela... Oi, boa noite. Boa noite. Então, vamos ver se tem alguma coisa a ver com a noite de hoje, com a sua palestra, né? Foi o seguinte, hoje aconteceu um caso comigo, como sempre acontece, é impressionante. Eu saí, fui ao centro da cidade, né? E na volta, eu parei para tomar um cafezinho, eu olhei assim, peguei minha bandeja, não vi, tudo lotado. Quer dizer, e daí eu observei uma senhora, que ela já tinha terminado e estava apenas esperando a conta. Cheguei perto dela, falei, você me dá licença de eu sentar aqui? Ela olhou para mim, mexeu a cabeça assim, falei, obrigada, viu? Tinha 3 moças do meu lado. Pois você acredita? Ela falava sozinha. Eu já pedi a conta e a conta não veio. Daqui a pouco o rapaz estava lotado, tinha muita gente no recinto, ele veio e deu a conta para ela. Ela levantou, eu já estava tomando meu café, eu olhei para ela, ela olhou bem para mim e falou assim, eu não gostei que a senhora sentou aí, viu? Jura, eu fiquei pasma. As 3 moças que estavam do meu lado também, nossa, que bafo, que é isso? Falei, não, deixa ela, eu perdoo. Ela deve estar com problema, deve ser solitária, né? E veio calhar a sua palestra, né? Mas é isso mesmo. Mas o que é bom nesse momento é, se a gente consegue ter essa presença de espírito que você teve, a gente já se livra até de guardar ressentimento. Falando isso porque aconteceu comigo uma certa vez, eu estava encostado no metrô, a senhora pôs a bolsa, empurrou, me tirou lá da ponta. Eu não tive essa presença de espírito. Eu olhei ainda para ver quem era. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente às vezes vai ruminando isso para casa. E a gente tem que tomar cuidado. É sutil essas coisas, é verdade. Meus parabéns, porque a gente precisa realmente ter essa presença de espírito na hora que acontecer, para não guardar, não armazenar. Lembrar do Chico, quando ele falou assim, Chico, você não vai perdoar? Eu falei assim, não me senti ofendido. Então, quando ele chegar a esse estágio, vai ser... Aí sim, né? Aí... Obrigada, viu, meu lindo? Só precisa tirar assim, deixa fora para saber que está funcionando, tá? Nossa, o Silvio não falou nada, tá até estranho. A que você falou que você tinha que falar. Então, eu queria agradecer ao Serginho, ele vem lá de Socorro, gente, lá de Santo Amaro, coitadinho, mas ele veio aqui nos ajudar hoje. Obrigada, viu, querido? Então, meus irmãos, nesse instante, é muito material para a gente refletir, né? A gente passa os dias da vida, a gente se ofende com coisas tão pequenas às vezes. Então, para a gente lembrar, né, desses momentos e começar a refletir nas nossas atitudes, naquilo que nós já estamos fazendo e naquilo que já podemos fazer. Então, meus irmãos, eu vou pedir para que nós possamos nos recolher por alguns instantes. E nós vamos mentalizando a figura do Mestre amado, esse amigo querido com seu olhar sereno. E de dentro de nós, criaturas, filhos do Pai, criaturas únicas, com a essência divina desse Pai. Já temos condição de oferecer um pouquinho dessas vibrações de amor, para que possam chegar aos locais onde há tantos irmãos que desfalecem pela fome, pela doença, pelo desamparo. Nós vibramos por cada um deles, pedindo Jesus que lance seu olhar amoroso em forma de conforto,
de esperança, para que cada um deles possam ser atendidos nesse instante, por aquele irmão anônimo que passa, que lhe dá um sorriso, que oferece a ele aquilo que ele necessita. Vamos vibrar por esses homens de bem que perambulam pelas ruas anonimamente, auxiliando e amparando esses nossos irmãos, para que eles tenham força, perseverança, que a fagulha de Jesus, nosso Mestre, esteja sempre no coração de cada um deles. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, sentindo dores no corpo, sofrimentos atrozes, muitos deles. Que possamos vibrar para que esses médicos possam ter a noção da realidade de cada quadro, ajudando esses nossos irmãos. E que a espiritualidade, a corrente médica, possa estar lá naqueles corredores, intuindo, levando o conforto, o tratamento a esses nossos irmãos. Vibremos por cada um deles. Nós vamos vibrar, Senhor, nesse instante, por nossos meninos e meninas. É o nosso futuro desse planeta Terra. Que possamos envolvê-los com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, para que eles tenham força, coragem, para não sucumbirem para os erros das drogas, dos vícios. Que eles possam ter consciência de ser e não ter. Que eles tenham consciência das responsabilidades quando aqui aportam. Porque cada um de nós temos essa responsabilidade. E esquecemos muitas vezes que viemos para nos conhecer, para nós nos evoluirmos, mas que acima de tudo possamos também oferecer esse nosso carinho, esse nosso conforto a tantos irmãos que estão ao nosso lado. Não precisamos ir longe. Nós temos aqui nas ruas de Santana, do centro, tantos companheirinhos necessitados. A gente reza por aqueles que estão lá fora, nós rezamos por eles também. Mas vamos lembrar que do nosso lado tem um vizinho que não tem o alimento, um companheiro que trabalha conosco está em situação difícil. É isso que precisamos lembrar, queridos, do mais próximo de nós, porque é eles que estão ao nosso redor pedindo ajuda. Então nós vamos envolvidos nesse amor, vibrar por cada companheirinho que nesse instante passa pela dor e pelo sofrimento, pela fome e pelo desemprego, pela doença e pela perda de um ente amado. Vibremos por todos eles. E terminando, queridos, nós vamos vibrar por esses jovens que aqui se encontram, que vêm em busca desse fluido nosso, dessa nossa vibração, para que eles possam se acertar, que eles possam receber o remédio para os seus corpos espirituais, que foi lesado pelas drogas. Que sejam envolvidos com muito amor nesse instante. E que a nossa doce Mãe Maria fortaleça os espíritos desses nossos queridos. E vibrando de um para com os outros. Lembrando do companheirinho que está no nosso lar. Lembrando daquele nosso irmão mais necessitado, que está à nossa volta, que faz parte da nossa família. Vibremos por cada um deles. E a Ti agradecemos, Pai, por essa oportunidade. A Ti agradecemos, Senhor, por sermos da Tua essência, do Teu amor. Que possamos lembrar disso, queridos. Temos muito dentro de nós. Que possamos começar a distribuir um pouco daquilo que recebemos, com todo o amor e carinho. E por isso Te agradecemos, Pai, que somos parte dessa natureza, somos parte desse universo, somos parte da Tua luz. Que o Senhor da vida nos abençoe a todos. E que possamos seguir por nossos lares com muita paz, tendo uma noite tranquila e uma semana de muita paz. Graças a Deus. Nós vamos aguardar um pouquinho que tem os passes, tá, queridos? Muito agradecido a todos pela companhia.